Muito boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa oficina em Saba, Plantas Medicinais nas Tradições Afro-Brasileiras. Queria agradecer à Casa de Cultura do Butantã por nos acolher, né, mesmo que virtualmente, para a gente realizar esse trabalho. E queria contar um pouco de como surgiu essa oficina, né, de onde veio essa proposta, que ela nasce dentro do Templo de Cultura Banto Redandá, que é uma casa de candomblé Angola, situada em Bugaçu. E essa casa é liderada pelo sacerdote Tata Mona Guiamazzi, que é o Tata Inquice da casa, onde eu fui iniciado e onde o Tata Jaganzulo, que é o outro integrante dessa oficina, foi iniciado também. Então, antes de mais nada, Mocoiú, a bênção ao meu zelador, à nossa comunidade, a bênção ao todo o povo de santo que esteja assistindo essa oficina, né? Com banda gira, agô, licença para a gente poder tratar dessa temática que está ligada com tantas pessoas, com tantas comunidades, né? A gente vai abordar aqui da maneira mais respeitosa que a gente puder. Então, essa oficina nasceu a partir de uma provocação de uma figura muito importante para a gente, que infelizmente nos deixou recentemente, que é o Tata Ibadan, que era o Tata Pacó do nosso terreiro. E ele, um dia, a gente estava gravando alguns vídeos para um prêmio de culturas populares e ele deu a ideia da gente fazer um vídeo com o Tata Jaganzulo. E a gente fez esse vídeo, o Tata Jaganzulo foi premiado nesse prêmio de culturas populares. E aí surgiu todo o movimento da oficina, enfim, essa ideia de compartilhar esse saber do Tata Jaganzulo, que é o Tata Mirô da casa. O Tata Mirô é um cargo responsável pelas folhas. A gente vai falar um pouco mais profundamente desse cargo mais adiante, né? Então, todo esse movimento nasceu com uma ideia do Tata Ibadan que a gente agradece imensamente. E a partir disso, começamos a circular com essa oficina que tem no Tata Jaganzulo o seu centro, né? O saber que ele carrega de maneira ancestral, de maneira vivida, prática, oral, dentro do terreiro e também com sua avó carnal, né? Hoje, infelizmente, o Tata Jaganzulo não vai estar presente nessa oficina, né? Por questões técnicas, por conta da pandemia, a gente não pode estar junto, né? Ir até a casa dele, gravar, enfim, uma série de questões que a gente não teve como contornar. Então a gente vai fazer essa oficina hoje apenas eu e o Pedro, né, que estamos dividindo aí essa tarefa de cumprir um pouco da figura que é o Jaga, claro que muito distante, porque ele é uma figura importantíssima para essa oficina, mas que vai estar presente, né, está presente aqui com a gente, com o saber que a gente está trazendo. Né, ele, de maneira muito generosa, insistiu que a gente mantivesse a oficina, né, trazendo um pouco do conhecimento que ele nos passa, enfim, com as orientações que ele nos traz. Então, a gente vai passar ao fim da oficina o vídeo, né, que foi premiado pelo Ministério da Cultura, onde o Jaga conta um pouco da história dele, enfim, traz algumas plantas, alguns saberes que são compartilhados nessa oficina, né? A gente vai mostrar algumas imagens e tal, para vocês entenderem um pouco como essa oficina funciona na prática, né? Aqui, de maneira virtual, ela vai ter uma dinâmica um pouco diferente, até porque quando a gente fala de folha, a gente tem que sentir a folha com o tato, né? Sentir a textura, sentir o cheiro da folha, né? O gosto, muitas vezes. Então, falar de planta é botar a mão na massa, né? Então, aqui a gente vai fazer uma abordagem mais teórica para entender um pouco desse universo das plantas medicinais. Bom, para isso a gente vai começar falando do título dessa oficina, né? Plantas medicinais nas tradições afro-brasileiras, né? Ou antes, Insaba. Insaba é um termo usado aqui nos candomblés Congo-Angola, significa folha, planta, né? Então, a gente, a gente com esse nome já traz um pouco dessa ideia que a gente está falando de folhas, mas sobre um referencial específico, né? Sobre esse referencial afro-brasileiro. Então, para entender plantas medicinais nas tradições afro-brasileiras, a gente primeiro tem que entender o que é planta, tem que entender o que é medicina, e em seguida juntar as duas, né, o que são plantas medicinais, e entender também o que são tradições afro-brasileiras. Então a gente vai trabalhar nessa desconstrução do nome dessa oficina. Eu vou começar pelo fim, vou falar sobre as tradições afro-brasileiras para entender da onde vem esse conhecimento. Então aqui a gente não está falando simplesmente de ervas medicinais, de plantas medicinais, como vocês poderiam conhecer através de outros cursos ou bibliografias, né?
a gente está falando de plantas medicinais na visão afro-brasileira, nessa tradição. Então a gente tem que entender as condições históricas, sociais, né, que fizeram com que um conhecimento de origem africana perdurasse até hoje no Brasil, como que ele perdurou, que tipo de conhecimento específico é esse, né? Então, a gente tem que localizar isso no tempo, localizar isso na história, saber que esse conhecimento é específico, esse conhecimento tem cor, esse conhecimento é africano, esse conhecimento é negro, que se misturou, né, e cresceu muito aqui com o conhecimento indígena, também com conhecimentos de diversas nações, diversos povos aqui que houveram trocas, mas ele tem uma história muito, muito marcada, né? Ele tem uma raiz, ele tem uma história que tem que ser contada. Não é apenas falar de plantas, né? Mas saber de onde vem esse saber. Então, a gente tem que começar, evidentemente, desse período da escravidão, né? Então, dessa vinda de africanos escravizados que trouxeram com eles uma gama de saberes, uma gama de conhecimentos de diversas regiões da África. Então, para entender esses saberes, vamos falar de uma cosmovisão africana, né? Eu vou mostrar para vocês um mapa da África. Nesse mapa, a gente tem a África dividida em grupos linguísticos, né? Temos representados 6 grupos linguísticos. Então, a ideia é trazer, né, essa diversidade africana. Então, é sempre bom reafirmar que a gente não pode generalizar a África, né? São diversos povos, diversas culturas, diversas línguas, né? Então, esses grandes grupos linguísticos aí representados, dentro desses grupos existem várias línguas distintas, né? Então, é importante ter essa consciência que a gente vai fazer aqui é uma compreensão de uma cosmologia comum de diversos povos, mas não é uma generalização, né? Não é uma proposta de que a África é uma só, ou de que o conhecimento africano é único, né? Ele é muito diverso, então aqui a gente está olhando principalmente para os povos que vieram para o Brasil na condição de escravizados, tá? E para falar dessa cosmovisão, eu vou citar um pensador, um intelectual senegalês, que é Abdul Sila, onde ele traz algumas categorizações do pensamento cosmológico africano para a gente entender de que maneira essa visão de mundo africana reverbera aqui nas comunidades tradicionais afrodescendentes, afro-brasileiras, e de que maneira isso reverbera na forma que essas comunidades entendem o que são as plantas medicinais. Então, para falar de cosmologia africana, eu separei aqui alguns elementos, tá? A gente vai falar de algumas coisas. É evidente que a gente não consegue aqui em meia hora abarcar todo um saber africano, toda a história africana que é assim profunda, extensa, né? Então, a gente vai trazer alguns elementos centrais para a visão dessas comunidades aqui no Brasil. Então, a primeira característica que a gente tem que trazer é essa visão de divindade criadora. Então, são povos que têm uma crença numa divindade, né, única, numa divindade que cria o universo, que cria o mundo e que opera, né, na Terra, opera em nosso planeta através de forças, de espíritos, de energias, né, que são energias visíveis e energias invisíveis. Então, nesse pensamento cosmológico africano, a gente está sempre em interação entre o mundo material, o mundo que a gente consegue ver, tocar, sentir, e o mundo invisível, né, que é o mundo dos espíritos, o mundo das forças, das energias. Então, essa interação entre o mundo invisível e o mundo visível é dinâmica, é constante e é muito importante para o pensamento e para a forma de vida africana. E isso é fundamental para a gente entender posteriormente como que é feito o uso das plantas e a noção de medicina. Então, tudo que existe no mundo é dotado de força, né? No Yorubá tem a palavra axé, no Congo-Angola tem a palavra gunzo, então que designa força. No caso, uma força vital. Então, os animais, os seres humanos, as plantas, as pedras, todos os elementos do mundo, todos os elementos naturais são dotados de força vital, de energia vital. Então, essa força ela é dinâmica. Ela diminui, ela aumenta, enfim, ela pode ser manipulada. Então, manter o equilíbrio dessa força é uma operação fundamental, né, para o sucesso, para, né, a prosperidade e para um bem viver. Então,
Na visão africana estamos sempre operando com essas forças, né? E todos os objetos, todos os elementos da natureza são dotados de força e podem ter suas forças alteradas de acordo com atos, enfim, com operações naturais também. E, além disso, um veículo, uma fonte, né, muito importante dessa força, desse axé, desse ngunzo, é a terra, né? Então, a conexão com a terra, ela é central, ela é fundamental para o pensamento africano. Então, não só a terra como elemento natural, né? Então, a terra é o que fornece energia para a planta, que vai alimentar os animais, que vão alimentar os homens. Então, esse ciclo de vida, né, da energia que vem da terra, mas a terra também é a morada dos ancestrais. Então, nesse pensamento africano, a ancestralidade ela é muito importante porque para existir sociedade, para existir vida hoje, existiram antepassados, existiram pessoas que construíram essa sociedade e quando deixam esse mundo material, continuam atuando nas nossas vidas, continuam atuando no mundo, interagindo com a gente. Então, esse culto aos ancestrais é uma forma muito importante de manter uma coesão social, né, de manter um referencial da sociedade. A gente tem o exemplo dos cultos aos egunguns, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que existe aqui no Brasil também, existe na África, que é um culto aos antepassados, né? Que vocês podem ver nessas imagens que eu estou colocando aí na tela. Eles usam algumas vestimentas, né, coloridas, enfim, e são esses espíritos que tomam o corpo nessas roupas, né? Então eles tomam o corpo dentro desses panos e aí vão se comunicar com a comunidade, vão se comunicar com seus descendentes, trazendo conselhos, trazendo orientações, trazendo proteção. Esse culto especial é um culto Yorubá, né? Um culto da região Nigéria, Benin, então que é trazido aqui para o Brasil também, né? Que a gente tem aqui na ilha de Taparica, esse culto aos egunguns de raiz Yorubá, mas esse culto à ancestralidade é visto, né? E é importante, é central em todos esses povos que vêm para o Brasil na condição de escravizados, né? Então, a gente fala em Egungun na língua Yorubá, mas em outros povos esse nome pode mudar, né? São outras línguas que são utilizadas, mas o importante é que a estrutura da organização social, a estrutura desse pensamento é comum, né? Tem muitos pontos em comum. Então, nesse sentido da ancestralidade, a família também é um núcleo muito importante. Essa família inicial, essa comunidade, que não é apenas uma família pai, mãe, filhos, né? Uma família mais reduzida, no caso como é no mundo ocidental, europeu, mas é uma família um pouco ampliada, né? De linhagem, de comunidade, né? Então tem essa ligação com a terra também, enquanto aquela sociedade, aquele núcleo social onde há uma convivência, né? Onde os mais velhos, a senioridade é importante, onde os mais velhos, tanto desencarnados na condição de ancestrais, quanto encarnados enquanto os guardiões dessa sabedoria são fundamentais para a transmissão de conhecimentos que é feita de maneira oral. Então, a gente tem elementos chaves desse pensamento africano, que eu estou colocando aí na tela, que é essa organização social, através de família, de linhagem, de ancestralidade, a importância da mitologia e da oralidade como forma de transmitir seus conhecimentos, e o culto às forças da terra, às forças da natureza, que são os veículos dessa energia, dessa energia vital, dessa força que a gente tem em todos os elementos da natureza e do mundo. E, por fim, essa ideia de senioridade e de iniciação, né? Que nessas comunidades a gente tem essa prática de iniciação. Então, é um procedimento, são rituais onde as pessoas são iniciadas, passam por diversas etapas para se tornar ou um adulto, né, ou um sacerdote. Então, essa ideia de um conhecimento que tem que ser acessado através de iniciação é uma característica comum também desse pensamento africano. Esses elementos são desarticulados com a escravidão. Então, com esse processo de vinda desses africanos escravizados, eles desarticulam a ligação com a família, com a terra, enfim, com todos esses elementos que a gente elencou. Então, a comunidade tradicional de matriz africana, aqui no Brasil, é um espaço onde esses laços são rearticulados. Então, aqui no Brasil, vão se rearticular os laços de família, né, de território, de comunidade, através seja de irmandade, seja de família de santo dentro dos terreiros. É onde vão se manter um repertório oral de mitologias, de saberes, de línguas africanas, de musicalidade, de culinária,
Então, o repertório de saberes africanos mantido oralmente aqui nessas comunidades, né, vão ser realizadas práticas religiosas vinculadas à natureza, vinculadas à terra, vinculadas ao culto aos ancestrais. Não à toa a gente tem um culto a Egungun lá na África e aqui no Brasil, né, inicialmente na ilha de Taparica, Pernambuco, hoje em dia já tem em outros lugares. Então, esse movimento onde laços importantes, né, desse pensamento africano, desse modo de viver africano, são rompidos com a escravidão e são rearticulados aqui no Brasil de outra forma, mas reconstruindo esses elementos chaves do pensamento civilizatório africano. Então, esse processo ele é muito importante para a gente entender por que que hoje em dia existe o Tata Jaganzulo com esse conhecimento de plantas, né? Então, esse é o caminho para a gente entender. Então, eu vou trazer para vocês essa imagem que é do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Então, esse documento, né, que foi elaborado na época, ainda tinha o Ministério da Cultura, através da CEPIR, que é a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, né, elaborou esse documento com algumas diretrizes para a preservação, né, e desenvolvimento sustentável desses povos. E nessas diretrizes, eles definem da seguinte forma, vou colocar aí na tela também, o que são comunidades tradicionais de matriz africana. São grupos que se organizam a partir de valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país por africanos para cá transladados durante o sistema escravista, o que possibilitou um contínuo civilizatório africano no Brasil, constituindo territórios próprios caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de serviços à comunidade. Então, essa definição já traz alguns elementos-chave para a gente pensar essas comunidades tradicionais, né? Essa vivência comunitária e esse contínuo civilizatório africano no Brasil. Quando a gente fala de comunidades tradicionais de matriz africana, a gente não está falando só de terreiros, tá? Então, a gente aqui está enfocando nessas religiosidades afro-brasileiras, que a gente está chamando, né, de terreiros, comunidades de terreiro. Mas são várias comunidades de matriz africana que têm essas características, desde irmandades, né, de catolicismo negro, então comunidades jongueiras aqui no Sudeste, por exemplo, comunidades de batuque de umbigada, comunidades do tambor de crioula, do bumba meu boi. Então, falar de comunidades tradicional de matriz africana não é falar apenas de candomblé e umbanda, né? A gente acaba muitas vezes reduzindo a isso e não, né? São muitas comunidades tradicionais de matriz africana que não necessariamente estão ligadas a uma religiosidade como o candomblé, como a umbanda. Então, o catolicismo popular negro, por exemplo, né? A gente tem aqui em São Paulo a Irmandade da Nossa Senhora da Penha, né? Que faz essa festa tradicional lá na Zona Leste, que é uma comunidade tradicional de matriz africana ligada a uma irmandade católica, por exemplo, né? Então, isso é muito comum no Brasil todo. Aqui a gente vai falar especificamente dessas religiosidades afro-brasileiras. Bom, o que são essas religiosidades afro-brasileiras? A gente, nesse contínuo civilizatório africano, se desenvolveram várias comunidades com influências de povos diferentes, de línguas diferentes, onde surgiram cultos distintos, né? Então, aqui no Brasil, dentro desse culto africano, foram desenvolvidas as nações. Então, são formas de designar a origem e o referencial desse culto. Então, a gente pode dividir aqui de maneira bem simplificada, tá? Para a gente entender e para caber no nosso tempo, né? Vale lembrar que a gente está tentando abarcar um conhecimento que é enorme, né? De maneira bem introdutória, tá? Então, essas nações africanas podem ser, de maneira geral, divididas em três grandes grupos, né? Um grupo com referencial majoritariamente Nagô, né? Queto, Ijexá, né? Que tem como sua língua principal Yorubá, e tem como divindades cultuadas os orixás. Um outro grupo de referencial, Jeje, né, chamado aqui no Brasil popularmente de Jeje, que tem como língua principal o Fon, onde as divindades cultuadas são os Voduns, né? Então a gente tem o Jeje Mahim, tem o Mina Jeje, enfim, tem diversas vertentes desse Jeje, assim como tem diversas vertentes Nagô. E um terceiro referencial que é o Banto, Congo-Angola, que tem como línguas principais o Quimbundo, o Kikongo, Kassange, e cultua as divindades Inquice ou Mukixe. Dentro dessas nações, nessas grandes nações,
existem ainda muitas diversidades, né? Então, dentro da raiz Congo-Angola, existe a tradição bate-folha, a tradição gomeia, a tradição Tombense, enfim, cada tradição dessa, mesmo sendo Congo-Angola, tem diferenças na língua, nos rituais, nas cantigas, né, dentro delas. E nas outras nações, a mesma coisa. Então, para a gente ter uma noção dessa diversidade e como isso vai se consolidar ao longo do território nacional, através da interação entre povos indígenas, religiosidades indígenas, religiosidades africanas, europeias, né? Isso vai se articular de maneira muito diversa ao longo de todo o território nacional, gerando religiosidades muito distintas que eu vou mostrar para vocês nesse mapa. Então esse mapa, ele traz algumas, não todas, é um universo muito grande, mas a gente apresenta aí para vocês terem uma ideia da quantidade de tradições diferentes que existem, né, ao longo do território. Então a gente colocou o Candomblé e a Umbanda presente em todos os estados, né? Originalmente o Candomblé, a sua raiz, né, com esse termo, é tido como na Bahia, né, o seu surgimento, mas em todo o Nordeste tinha esses cultos, né, muito similares, que a gente dizem que seriam um Candomblé, por exemplo, de Pernambuco, é chamado de Xangô, e ele se espalhou já há muito tempo por todo o Brasil. Então você tem casas já muito antigas em quase todo o Brasil, com muitas décadas, enfim, casas seculares, casas com mais de um século de existência. Então, a gente tem alguns cultos mais regionais também. Enquanto o Candomblé e a Umbanda se tornaram religiões que se espalharam por todo o território nacional, a gente tem cultos bem regionalizados. Então, a gente tem, por exemplo, o Batuque no Rio Grande do Sul, né, que é o estado que tem mais terreiros do Brasil, segundo o último censo que foi realizado. E lá tem uma cultura muito forte do Batuque, que é a religião afro-brasileira tradicional do Rio Grande do Sul. A gente tem, por exemplo, o Jaré, na Bahia, que é uma religião bem específica de uma região da Bahia, localizada ali na Chapada Diamantina. A gente tem o tambor de mina do Maranhão, né, que é muito tradicional dessa região também, que se espalhou principalmente no norte do Brasil. Mas isso quer dizer que só tem no Maranhão? Não, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, casas de tambor de mina, né, que são casas filhas dessas matrizes do Maranhão. Então, são casas que estão conectadas a casas matrizes, né, pessoas que foram iniciadas no Maranhão ou por sacerdotes do Maranhão e que aqui introduziram esse culto. Então, a gente procurou nesse mapa mostrar os lugares de origem, né, onde surgiram esses cultos, e eles já estão espalhados pelo Brasil, enfim. Então, aí vocês podem dar uma olhada, né? O Xambá, por exemplo, que é um culto que a gente tem, se não me engano, né, até a minha pesquisa conseguiu alcançar, somente lá em Pernambuco mesmo, lá em Olinda, né, onde tem o terreiro da nação Xambá, que é bastante conhecido, né? Então tem cultos muito regionalizados, muito específicos. Para falar sobre essa diversidade, eu vou indicar para vocês também um canal no YouTube, que é o canal do IPHAN, né, do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, então, que é um órgão federal. O IPHAN criou há um tempo atrás o Grupo de Trabalho Interdepartamental de Patrimônio de Terreiros. Então era um grupo para discutir, eu participei de algumas reuniões desse grupo, para discutir o patrimônio de terreiros no Brasil, como preservar, como entender esse patrimônio, e fez uma capacitação interna para que os seus técnicos, né, os seus servidores, tivessem um pouco mais de conhecimento dessa diversidade religiosa. Isso produziu um material muito interessante que está lá no canal, estou colocando a imagem para vocês. É só entrar no YouTube e pesquisar Getite IPHAN. Como vocês podem ver, aí tem capacitação interna, tradição tambor de mina, tradição batuque, tradição jurema. Então eles chamaram sacerdotes de cada tradição, das que eles consideraram as principais, né? Se eu não me engano, são umas 8, 9 tradições. E são palestras de aproximadamente 1h30, 2 horas, onde esses sacerdotes, né, esses expoentes da sua religiosidade explicam, compartilham saber, o que caracteriza a tradição da Jurema, o que caracteriza a tradição do Xambá, o que caracteriza a tradição do Batuque. Então é um material muito interessante, muito rico. Quem, né, quiser se aprofundar um pouco mais nessa diversidade afro-religiosa, recomendo muito acessar esse canal e assistir esses vídeos, né? A gente não sabe até quando esses vídeos estarão no ar, eles já têm alguns anos, a gente, né, não sabe o futuro, então aproveitem. Bom, falando dessa diversidade, quando a gente fala dessas diferenças, né, do culto,
a gente está falando principalmente da liturgia, né? Dos rituais, enfim, dessa parte formal do culto. Então, por exemplo, na musicalidade, a gente tem instrumentos diversos, né? Então a gente tem os atabaques, né, que estão aparecendo aí, que são utilizados no candomblé Angola, no candomblé Queto, no candomblé Jeje, com algumas variações na forma de construir, por exemplo, mas que são denominados atabaques, né? Ou engomas, no caso do Angola, né? Então esses tambores variam de acordo com o culto. A gente tem o batá, por exemplo, que é muito utilizado no Maranhão, no tambor de mina, né? A gente tem o ilu, que é um instrumento utilizado no, no culto do Xangô, no culto da Jurema, né? Então é um instrumento originalmente de Pernambuco, né? Esses ilus aí, eu retirei essa imagem do Instituto Tambor, que é um instituto aqui de São Paulo ligado à construção de instrumentos, construção de tambores. Então esses ilus, essas imagens foram retiradas do acervo do Instituto Tambor, tá? Bom, essa liturgia, né, que envolve a música, a dança, o toque, apresenta algumas variações, né, como a gente mostrou dos instrumentos, mas o que une essas comunidades são um referencial comum, né, uma estrutura comum para essas diferentes formas de cultuar, seja Vodum, seja Orixá, seja Inquice, mas eles têm, seja Umbanda também, né? Então a Umbanda também é uma outra linhagem dessa religiosidade afro-brasileira, mas que tem alguns pilares que faz com que eles tenham mais semelhanças do que diferenças, faz com que a gente identifique todos eles nessa categoria comum de religiosidade afro-brasileira. Então, princípios como ancestralidade, né, culto à ancestralidade, manutenção de memória, manutenção de oralidade, de histórias afrodescendentes, né, uma corporeidade específica, uma musicalidade específica e elementos constitutivos da sua religiosidade que são o segredo, né, a iniciação. Então, existem saberes que são compartilhados somente mediante a iniciação. Tá? O segredo é mantido àqueles que fazem parte do culto, que se iniciam, que passam por um processo de renascimento dentro da religiosidade. Então, o transe, onde as divindades tomam o corpo, né, dos seus iniciados para se comunicar, para dançar, para trazer ensinamentos, bênçãos, enfim. A ideia de sacrifício, né? Então, o sacrifício animal, inclusive, recentemente teve uma vitória, né, na Suprema Corte, reconhecendo a legitimidade do sacrifício animal nas tradições afro-brasileiras, em qualquer outra tradição religiosa. O sacrifício animal, por exemplo, na religião judaica, foi inclusive uma das argumentações utilizadas no tribunal, porque é uma coisa já regulamentada e aceita. Você tem aqui açougues, por exemplo, que realizam essa matança de animais de acordo com as tradições judaicas, por que não permitir a matança de acordo com as tradições afro-brasileiras, né? Então, o sacrifício não é apenas matar animais, né? Colher uma folha é uma forma de sacrifício, você tirar o mel de uma abelha é uma forma de sacrifício. Então, são maneiras de manipular essas energias da natureza, como a gente falou dessa cosmovisão africana. Os animais, as pedras, a terra, as plantas, todos eles carregam energia vital. Então, o sacrifício nada mais é do que transmutar essa energia vital, então, e operá-la da maneira que você pretende dentro daquele culto, né? Então, um animal que é sacrificado, né, uma forma de operar essa energia é comendo a carne desse animal, né? O sacrifício também é completo a partir do momento que você pega essa carne do animal sacrificado e come, serve na mesa e partilha dessa energia vital daquele animal com as outras pessoas. Então, isso é uma tradição muito importante e estruturante, né, das religiões afro-brasileiras. Bom, a gente tem a ideia de hierarquia, né, a ideia de divisão de funções por tempo de iniciação, por gênero também, né, por cargo. Então aí entra a estrutura hierárquica dessas religiões, que também é uma característica marcante. Então, a gente tem, no caso aí, a Yalorixá, ou Mameto de Inquice, Gaiacu, Noxê, são várias terminologias de acordo com a tradição específica, que vai designar a sacerdote do sexo feminino. Né? No caso, a gente tem uma imagem de Mãe Senhora, que foi mãe de santo do Opoafonjá. E no caso do sexo masculino, é o Babalorixá, o Tata Inquice, do Oté, né, que é o zelador, o pai de santo. A gente tem a figura de Joãozinho da Goméia, Tata Londirá, que é da tradição Angola, Congo-Angola.
a gente tem a figura da Iked, ou Zamba, na tradição Angola, né, que é a mulher responsável por zelar, por cuidar do orixá quando ele está incorporado, né, por vestir o orixá, por cozinhar, então tem uma importância fundamental no culto. As Ekedes, né, que é um termo jeje, mas amplamente utilizado nas diferentes nações. A gente tem o Ogã, o Tata Kambando, o Runtó, que são os homens responsáveis por tocar os atabaques, né, tocar os atabaques, os batás, os zelus, enfim, por tocar os tambores. E a música é fundamental nessas religiosidades, né? A música é um veículo de comunicação com as forças da natureza e com os antepassados. E por fim a gente tem os Iaôs, Muzenza, Vodunce, né? Que são as pessoas que têm como função incorporar, receber essas energias da natureza, incorporar esses ancestrais, esses espíritos, essas forças. Né? Nessa imagem do Verger, a gente tem a imagem de uma iniciação no Benin e em Salvador, né? Então você vê essas semelhanças e essa função específica do Iaô ou da Muzenza. E entre os cargos que existem nessa constituição hierárquica do terreiro, no caso do Candomblé Angola, tem o Tata Mirô, ou Babalossan, no caso das tradições Yorubá. O Tata Mirô, que é o caso do Tata Jaganzulo, né, é um cargo responsável por colher as folhas, né, por conhecer as folhas a fundo, conhecer a utilidade dessas folhas, saber em que se pertence cada folha, saber como colher, né, como preparar um banho, que tipo de banho tem que ser preparado, por cuidar de todas as utilidades que uma folha tem dentro da casa de santo, que são muitas. Então essa é a função do Tata Jaganzulo, essa é a função do Tata Mirô ou do Babalançan de maneira geral. Tá? E tem um provérbio iorubá que diz Kosi-Oe, Kosi-Orixá. Quer dizer, sem folha não tem orixá. Então isso vale para todas as tradições, acredito, religiosas afro-brasileiras. A folha é o sangue vegetal, né? O sumo da folha é o sangue vegetal. Ela é um elemento importantíssimo, constitutivo, estruturante para o culto afro-brasileiro e para trabalhar com essas energias da natureza e com as energias dos ancestrais, dos antepassados. Então, a folha, dentro dessa visão, ela tem muitos usos distintos. Nessa imagem que vocês vão ver aí, a gente vê as pessoas dançando sobre as folhas, né? Então, em várias tradições, no Candomblé Angola, por exemplo, você forra o chão com algumas folhas para as pessoas dançarem em cima. Então, isso tem uma função. A folha aí cumpre uma função energética, cumpre uma função ritual, né? É um uso que, originalmente, talvez na visão que as pessoas têm de folha enquanto remédio, na visão de medicina, jamais seria imaginado, né? De que maneira pisar numa folha pode trazer efeitos, né? Mas na visão africana e afro-brasileira, isso é um modo recorrente e importante de usar as folhas. Então a folha ela tem função para limpezas, ela tem função para os rituais, para iniciações, né, para manutenção do axé, manutenção desse gunzo, dessa força dentro de um terreiro. E aí essas folhas elas são compreendidas, né, elas são classificadas, catalogadas, né, e utilizadas de uma maneira muito particular. Né? Identificação de folhas, catalogação de folhas na tradição afro-brasileira distinguem muito das folhas na visão científica, medicinal, da botânica, né? E até os usos que são feitos dela. Então, uma planta pode ser categorizada de acordo com o orixá, com o inquice a qual ela pertence. Dependendo da hora que você colhe uma planta, ela pertence a um ou outro inquice, a um ou outro orixá. Dependendo da hora que você colhe uma planta, se bateu o sol na planta, se não bateu, esse é um tipo de coisa que muda a classificação da planta. Uma coisa que para um botânico, por exemplo, talvez não fizesse o menor sentido, né? Então, entender todo esse universo, todos esses elementos civilizatórios, esse elemento cosmológico africanos e afro-brasileiros, é fundamental para chegar a esse ponto e procurar olhar para as plantas, né? E para a medicina de outra forma. E é isso que o Pedro vai trazer daqui a pouco na fala dele, né? Então, essa ideia de rezar, de benzer, de usar as plantas de uma maneira muito diferente para a medicina, para a espiritualidade, você curar sem ingerir, né, um medicamento, é uma coisa muito comum, né, na tradição afro-brasileira e que faz todo sentido quando a gente está olhando
para esses valores civilizatórios que aqui trouxemos. Então, para encerrar essa parte, eu queria trazer um questionamento, né, que eu sempre faço na oficina, que é sobre Umbanda e Quimbanda. Eu sempre pergunto às pessoas o que elas entendem por Umbanda, qual o significado da palavra Umbanda e qual o significado da palavra Quimbanda. Hoje, infelizmente, não vou poder ter a resposta de vocês, mas então eu vou adiantar essa resposta, trazendo aqui primeiro um dicionário, né, Quimbundo português, que vocês estão vendo aí, aonde Umbanda é categorizada como bruxaria, magismo, arte ou maneira de encantar, de curar, produção de atos mágicos. Aqui o livro, enfim, ele é digitalizado, então às vezes algumas palavras ficam com uma qualidade de imagem muito ruim, tá? Só para vocês saberem. E embaixo, Quimbanda, pessoa que trata de doentes, mágico, exorcista, necromante, bruxo. É interessante ver como aqui a gente tem uma visão totalmente europeia dessa figura do Quimbanda e da própria Umbanda, né? Aqui a gente está associando cura com bruxaria, com magismo, né? Então já tem uma característica um pouco pejorativa nessa abordagem. Vamos pegar outro referencial, outro dicionário aqui, português Quimbundo, né? Esse aqui de 1907, aonde curandeiro é traduzido como Quimbanda e curar é traduzido a arte de curar, né? Traduzido como Umbanda. Então a gente já tem uma definição mais próxima do que a gente compreende, né? Então é importante até ver nesses dicionários a visão eurocêntrica ocidental para essa figura, né? O Quimbanda, como curandeiro, ele congrega vários elementos, como a gente estava falando, nessa cosmovisão africana, a natureza está totalmente interligada, né? As forças vitais estão totalmente interligadas. Então, o processo de cura, né, é um processo que mobiliza energias, né? Então, nesse sentido, a cura não é só física, né? O equilíbrio não é apenas do corpo, mas é um equilíbrio entre o corpo e as forças que nele operam, né? As forças que operam no mundo, né? As forças da natureza. Então, o médico, né? Aquele que cura, não opera apenas com o físico, né? Opera também com energias. Então, nesse sentido, pegando essas definições, Umbanda, né, é a arte de curar. Então, seria a medicina, onde é um prefixo substantivador. Então, Umbanda, a arte de curar, a medicina. Quimbanda, o Kim, na língua quimbundo, é um prefixo instrumentalizador, né? Designa aquele que faz aquele ato, né? Que produz aquela atividade. Então, no caso, o Quimbanda é o curador, é aquele que cura, né? Então, seria o médico. Então, isso é uma forma da gente chegar a essa visão totalizante das religiosidades afro-brasileiras. Ou seja, o terreiro, a comunidade tradicional de matriz africana, ele é uma igreja? Não é simplesmente uma igreja. Ele também é um hospital, porque é cura, mas ele não é só um hospital, né? Ele também é uma escola, porque ali se aprende língua, se aprende saberes tradicionais, milenares, né? Mas ele também é um museu, porque é um espaço recheado de obras de artes, né? Onde se conserva uma cultura material também e imaterial. Então, o terreiro é um espaço de resistência, é um espaço que congrega todos esses elementos, né? Nessa cosmovisão africana, onde o mundo congrega tantas coisas, né? Energias visíveis e invisíveis, o terreiro reafirma essa forma de visão, esses valores civilizatórios africanos, onde ele não é só uma coisa. Ali se cuida da espiritualidade, se cuida do corpo, ele é ao mesmo tempo escola, ao mesmo tempo igreja, ao mesmo tempo museu, e principalmente um espaço comunitário, onde se forma uma rede de solidariedade, né, onde existem ações comunitárias de formação de cidadãos, uma rede comunitária de solidariedade, né? Então, aqui a ideia é entender essas comunidades de matriz africana como um espaço de resistência, onde a função delas como medicina, também como cura, como cuidado, sempre foi muito importante num país onde principalmente a população negra teve excluída do acesso à saúde de qualidade. Então, entender esse papel fundamental dessas comunidades como espaço de cura é um início, é um primeiro passo para a gente entender essa oficina. Então agora eu vou entregar a fala ao Pedro,
que vai abordar um pouco mais dessa noção de plantas, dessa noção de medicina, e entender como se dá esse diálogo, né, entre a medicina ocidental que a gente conhece e a medicina dessas comunidades de matriz africana. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu vou dar continuidade no que o Ricardo trouxe e agora puxando um pouco a conversa justamente para o que a gente colocou como título dessa comunicação, que é de plantas medicinais. Como esse modelo online tira um pouco a oportunidade da gente conhecer quem são vocês, eu gostaria de começar pedindo licença para os mais velhos da religião que podem estar assistindo aqui a comunicação, justamente porque a gente entra agora num universo que é um universo extremamente importante para todas as vertentes das religiões afro-brasileiras. Quando a gente fala de planta, a gente está falando de um elemento fundamental da estruturação dos cultos e, de modo nenhum, o que a gente está comunicando aqui, ele é válido igualmente para todas as comunidades. Muito pelo contrário, eu acho que com a comunicação que o Ricardo trouxe, fica claro sobre a variedade e a diversidade de religiões que a gente está conversando. Então, os elementos que eu trouxe, tem bastante foto, algumas sugestões também de filme, de leitura, justamente para que, acabando aqui a live, vocês podem também ampliar as possibilidades de entendimento a esse respeito. Mas, mais importante até do que ler e ver filme e assistir as lives, é também conhecer as comunidades, né? Então é assim que a gente aprende sobre planta, né? Indo lá para os terreiros. Um ponto importante do que eu vou trazer para vocês é uma tentativa da gente entender que o conceito de planta e o conceito de medicina, que estão aqui postos no próprio título da oficina, eles são termos que eles não expressam com precisão o universo de cura das religiosidades afro-brasileiras. Isso é bastante importante. Quando a gente olha o que vem na sua cabeça quando você está falando de planta e o que vem na sua cabeça quando você está falando de medicina, se você teve uma formação eurocentrada, o que eu quero dizer com isso? Se você teve uma formação nas escolas, que não são aqui convencionais, nesse ambiente urbano, no ano de 2020, essas noções elas são um tanto quanto imprecisas. E para a gente entender como que o fenômeno do adoecimento acontece nos terreiros e como eles são tratados, é importante a gente abrir mão dos conceitos previamente estabelecidos que a gente tem desses termos. Tá certo? Então, esse vai ser o ponto que eu vou procurar percorrer com vocês. Isso é bastante importante porque é sempre fundamental a gente criar categorias, criar termos e criar entendimentos que preservem a forma de ser e de viver das comunidades religiosas afro-brasileiras. Então, ao invés da gente colocar o nosso conceito e tentar entendê-los através dele, né, vamos tentar fazer o caminho contrário, certo? Então, eu trouxe aqui algumas imagens, vou projetando para vocês, para a gente seguir aqui com o papo. De modo geral, vou percorrer 3 caminhos por aqui. O primeiro vai ser a gente entender um pouco como que as religiões afro-brasileiras se relacionam com o que a gente está chamando aqui genericamente de natureza ou de meio ambiente. Na sequência, a gente vai conversar um pouco sobre os modos de conhecer essas plantas nas religiões afro-brasileiras. Então, como se classificam, como se dá o processo de conhecimento nesses espaços. E por fim, a gente vai conversar sobre como cura, né? Como se dá o que a gente estaria aqui chamando genericamente de medicina. Certo? Então, vamos adiante. Bom, uma coisa importante é que quando a gente está aqui conversando sobre uma relação das religiões afro-brasileiras com o que a gente poderia chamar de meio ambiente, a gente está falando de um espaço que nunca é o espaço onde está lá fora, né? De modo geral, a gente tem uma compreensão a partir da nossa formação que é bastante tributária do pensamento eurocentrado, da forma, né, europeia e colonizadora de pensar, que o espaço da natureza, o espaço das plantas, o espaço da vegetação, o espaço que até a gente tem um ideário de selvagem, ele fica lá fora, né? E a gente fica aqui dentro. Uma separação bastante radical entre natureza e sociedade. Isso não funciona para as religiões afro-brasileiras, muito pelo contrário. A própria noção
de corpo, a própria noção de grupo, a morada onde estão os ancestrais, a morada onde estão as divindades, está diretamente ligada com esses espaços de mata. Então, esse primeiro rompimento, ele deve ser posto de lado. Quando a gente olha para essa ideia e quando a gente pensa, então, no lugar da natureza nas religiões afro-brasileiras, a gente está falando do lugar mais valioso, mais importante, é lá onde está a grande fonte de vida, e daí a importância dele sempre estar vivo, né? Esses espaços, mesmo quando a gente está conversando sobre terreiros que estão aqui na região urbana, eles são espaços que se desenvolvem da maneira como é possível. Então, mesmo terreiros que estão em espaços bastante pequenos, eventualmente espaço alugado, não é possível ter uma área de cultivo, cria algum espaço para a manutenção das plantas, que é uma forma de fazer a manutenção das próprias práticas e saberes das religiões afro-brasileiras. Quando a gente olha para a importância que essas plantas têm, muitas vezes, além de ser a morada das divindades, elas são também um elo, né? Um elo tanto entre espaços diferentes. Então, vamos pensar, por exemplo, na Jurema Sagrada, né? Que é uma tradição mais do Nordeste, né, do país. A Jurema tem essa ideia a partir da árvore da Jurema Sagrada, que é uma comunicação com as cidades sagradas da Jurema, do culto da Jurema. Então, não se trata de uma planta que simboliza algum lugar, ela te leva para outro lugar e traz as divindades também por lá. Então, é uma dimensão muito mais ampliada do entendimento do que a gente tem de uma planta. Outro ponto importante é que essas plantas também, elas são o caminho para que o culto aconteça. O culto não se dá sem planta. Quando a gente olha aquela máxima do Yorubá, né? Kosi Ewe, Kosi Orixá. Sem planta não é possível ter orixá. Sem planta não é possível ter culto. Então a gente está falando do elemento mais importante para começar qualquer trabalho, qualquer prática, seja ela de qualquer natureza, dentro do universo dessas religiões. Então, agora, trouxe aqui de primeiro esse slide, que é um quadro do Tintoretto, que ele já nos dá uma ideia de como, para o pensamento eurocentrado, essa ideia é o avesso. Como vocês podem ver aqui na tela, é uma pintura que retrata Adão e Eva, né? Então, quando a gente olha como que o quadro foi elaborado, a gente percebe que se priorizou um cenário bastante escuro para essa floresta, né? A ideia de floresta no universo religioso cristão, ele é bastante tributário de um pensamento de pecado, de um pensamento de expiação, né? Então, o lugar onde acontece o pecado, o primeiro pecado, né, de Adão e Eva, é o lugar da floresta, como está aqui retratado. E aí o quadro é bastante interessante, porque ele mostra para a gente também nos detalhes o que acontece quando você cai no pecado, né? Então, justamente a expulsão do paraíso, né? Esse primeiro quadrinho aqui, ó, que é esse detalhe que está aqui próximo da Eva, mostra um anjo com uma espada, espero que vocês consigam ver aí pela imagem, né? Expulsando os dois do paraíso. Então, o paraíso, de um modo geral, ele é um lugar onde há esse espaço que a gente poderia chamar de um espaço nativo. Da mesma forma, a serpente do Adão e Eva está aqui retratada, né, como um animal, né, aqui os olhos, e ele está mordendo a maçã, ele está mordendo o pecado. Então, essa ideia que é bastante tributária do cristianismo, ela tem pouco espaço e pouco sentido quando a gente vai pensar nas religiões afro-brasileiras. Não que ele é ausente, de modo nenhum. Já vou trazer um exemplo aqui para a gente ver como essa lógica também opera. Mas quando a gente pega a relação das religiões afro-brasileiras com o espaço de mata, um espaço inclusive de uma mata não cultivada, é justamente o contrário. Lá não é o lugar do pecado, lá é o lugar que você tem contato com as divindades, tem contato com a energia mais pura desses espíritos, ou então mesmo dos orixás, dos inquices, dos voduns. Trouxe aqui como um exemplo, uma ilustração, um detalhe do filme do Marcelo Góes. O filme está no YouTube, se chama Curandeiros do Jaré. O jaré é uma expressão da religiosidade afro-brasileira muito própria do interior da Bahia, lá na região da Chapada Diamantina, tem bastante a ver com o trabalho garimpeiro, né? E o filme é sensacional justamente porque ele retrata práticas de cura próprias dessa região. Muito interessante da gente conhecer.
Essa imagem aqui é o rosto de um caboclo, né, o caboclo Eru, que ele está esculpido no tronco de uma árvore que recebe ao redor dela aqui um laço de fita, né, um ojá, justamente para adornar essa árvore, que não é uma árvore qualquer. Ela própria é o caboclo. Né? Então é bastante interessante a gente ver que o lugar onde você vai conseguir o contato com as divindades é o contato onde a natureza está mais preservada. Isso é bastante importante. Então, justamente o inverso do que a gente percebe com o pensamento cristão. Agora, por isso que eu comentei que eles não são ausentes, porque quando a gente olha um lugar de uma natureza ordenada, uma natureza organizada, como é, por exemplo, o jardim, a ideia do jardim ela acaba tendo pouco sentido para algumas expressões das religiosidades afro-brasileiras, mas para outras ela também é plena e cheia de sentidos. Então, trouxe aqui nessa outra imagem 2 modelos de árvores adornadas também com o laço, né, com o ojá. Então, a gente olha essa primeira imagem aqui, é uma árvore, um iroco, né, lá na Casa Branca, em Salvador, e a gente olha que ao redor tem várias plantas crescendo por aqui. O que se priorizou é um espaço que não é propriamente um espaço de cultivo. As plantas crescem livres nessa área. E do outro lado, aqui do nosso lado direito, é um terreiro daqui de São Paulo, a Casa de São Lázaro, e também uma árvore adornada, né? Porém que predomina um espaço bem organizado. Nesse terreiro se prioriza o modelo de um jardim, né? Então o jardim, inclusive, ele é um jardim temático, área de planta para cada divindade. Isso é interessante porque mostra como essa lógica mais própria do pensamento cristão e essa mais própria do pensamento religioso vindo para o Brasil do território africano se encontram e dão origem a modelos bastante diferentes de interação com o espaço de mata. E aí, muito legal também, quando a gente olha, e aqui trouxe 2 mapas, né, 2 vistas superiores aqui para a gente pensar sobre a importância e a predominância da relação vegetal nas religiões afro-brasileiras. Esse daqui é um terreiro de São Paulo, é a Casa de São Lázaro, né, fica numa área hiperurbana, olha lá, ó, ao redor a gente só vê telhado e cimento. E o que a gente percebe é que em torno do terreiro, esse jardim, ele tomou uma grande forma, né? Toda a fachada do terreiro é com plantas, olha lá, e aqui esse grande jardim à direita que acompanha todo o espaço em que o cultivo vegetal se torna possível. Então, dependendo do espaço, se organiza um cultivo ou uma manutenção de pequenos vasos, mas ele sempre é presente. Tá certo? Quando a gente migra para Salvador e tem essa vista aqui do bairro da Federação, né, se torna super interessante também, porque a gente vê aqui, por exemplo, a Casa Branca, né, e a gente vê o tanto de vegetação que tem preservada aqui no território da comunidade e como ele é ausente onde não estão os terreiros. Onde estão os terreiros, desculpa. Por que onde estão os terreiros? Porque quando a gente olha aqui para o vizinho, para o Bogum, também, olha lá, está aqui o terreiro e uma área de cultivo bastante próxima. O inverso a gente vê do outro lado da avenida, né? Aqui a construção de um grande condomínio em que a vegetação que existia foi inteira rareada aqui para levantar o prédio. Então, esse é um ponto bastante interessante, porque quando a gente vai pensar em uma ideia que está muito em voga hoje, a ideia de preservação, a gente percebe como a importância de preservar, e a ideia mesmo de preservação, ela é uma ideia que ela não está de modo nenhum longe do pensamento da religião afro-brasileira, mas mais do que isso até, nem faz sentido pensar na ideia de preservação, porque ela é a base da construção da religião com as divindades. Então, sem você preservar o espaço que está ao seu redor, sem você ter cultivo, né, não se tem religião. Então, essa ideia de eu preciso preservar, ela vem depois de um espaço que você já derrubou o que existia de vegetação ao seu redor. Né? Então, bastante interessante a gente resgatar essa ideia, porque elas também ajudam a gente
a reconstruir um pouco a nossa própria modernidade. Se hoje a gente está num espaço em que a ideia de preservação é tão importante, imagens como essa, elas nos mostram que essas religiões elas têm uma aula para nos dar sobre o que a gente está aqui com muito custo tentando entender sobre preservar espaços urbanos principalmente. Bom, passando agora um pouco sobre como as religiões afro-brasileiras elas conhecem as plantas que fazem parte do seu repertório, tanto medicinal como litúrgico. É importante a gente pensar e lembrar, na verdade, do que o Ricardo trouxe, que a oralidade é o que predomina, né, nas religiões afro-brasileiras. Não que o trabalho escrito ele não exista, né, muito pelo contrário, muitos terreiros optam também pelo registro em papel de parte do seu arsenal botânico, ou mesmo para registro e salvaguarda do seu conhecimento. Agora, a palavra é o que transporta o axé, né? A palavra é o que transporta não só o conhecimento, mas um conhecimento que ele é acompanhado de vida. Então, você receber um conhecimento sobre planta nas religiões afro-brasileiras é um conhecimento muito valioso. Então, ela vem junto com mitologias que são uma forma de explicar todo o universo cosmológico dessas religiões. Ela conta a história dos teus antepassados. Então, por isso que a gente sempre fala, né, que é um acesso e um conhecimento que ele é valioso, e muitas vezes as pessoas falam, mas a questão das plantas é um herói, né, um mistério das religiões. Ela é um mistério porque ela traz grandes valores dessas comunidades, e isso é muito importante ser respeitado, antes de tudo, né? Então, esse é um ponto fundamental. A ideia da oralidade, se para quem teve uma tradição e uma formação eurocentrada, ela tem um certo atributo de menos, não é assim que ela é vista nessas religiões, muito pelo contrário. O saber que ele vem pela tradição oral, ele tem muito valor, ele tem muito mais valor, porque ele justamente veio cheio de axé com quem passou a informação, né? Então, para que essas palavras que vêm nessa conversa elas possam agir, é preciso que elas sejam pronunciadas, para que elas tragam energia nesse momento da comunicação. E como que se aprende sobre plantas nas religiões afro-brasileiras? De modo geral, se aprende a partir dos processos de iniciação. Conforme você é iniciado ou iniciada, você recebe mais ou menos conhecimentos, mais direitos de conhecer particularidades do culto, mas ela também é muito própria da relação com o espaço vegetal. Então, esse é um ponto bastante importante. Mais importante do que ouvir tem a dimensão sensorial. Então, você conhece bastante experimentando, você conhece bastante pondo a mão na planta, sentindo o cheiro, sentindo a textura. Isso é uma riqueza muito grande. Se a gente está aqui, né, numa live conversando, trocando experiência, a gente está priorizando principalmente a razão, o intelecto. A gente está tentando criar uma comunicação em que vocês entendem o que eu falo e eu tento passar para vocês o que eu entendi do que eu aprendi também. Agora, esse é um caminho para aprender sobre plantas, sem dúvida nenhuma. Mas aprender com as plantas, e não só sobre as plantas, é bastante importante nas religiões afro-brasileiras também. Isso é interessante para a gente inverter um pouco a lógica dessa primazia da razão, né? A gente não está falando aqui sobre criar conceitos e aí sair entendendo o universo inteiro. A gente está falando sempre de um lugar que ele é bastante próprio do contato íntimo com as folhas, com as áreas de mata. Então, a gente percebe isso até mesmo no sentido que a palavra folha tem dentro de algumas casas de culto. Então, é comum que existam falas, por exemplo, mas o fulano, ele não tem folha para fazer esse ritual. O que isso quer dizer? Ele não tem conhecimento para fazer isso. Então, olha o sentido amplo e realmente profundo que a palavra folha, a palavra planta, tem em algumas comunidades. Ótimo. Trouxe aqui para vocês umas imagens que podem ajudar a gente entender um pouquinho melhor como opera o pensamento classificatório nas religiões afro-brasileiras, né? Então, temos aqui uma primeira planta, que é o tapete de Oxalá, certo? Essa planta direita. Muita gente, com certeza, conhece ela como boldo,
né, usada bastante aí na medicina popular. O boldo, de modo geral, nas religiões afro-brasileiras, ele também é conhecido como tapete de Oxalá. E por que tapete de Oxalá? Quando a gente olha para a divindade que a gente está falando, né, quando a gente olha para Oxalá, se fala que é a divindade Funfun, né, porque ele veste branco. Então, olha lá, toda a roupa que é usada e toda a indumentária é em branco. E aí a gente percebe isso também, por exemplo, aqui um ritual de iniciação, num terreiro aqui em São Paulo, na casa de São Lázaro, né? E nesse ritual de iniciação, o que nós temos aqui em cima, cobrindo os iniciados, é o Alá de Oxalá, um grande pano branco. E aí, por que que o tapete de Oxalá, por que que esse nome é atribuído ao boldo? Justamente porque, não sei se aqui na imagem é possível perceber tão bem, mas quem já teve a experiência do contato com o boldo, vai reconhecer muito facilmente que na superfície da folha a gente tem como se fosse uma penugem bastante fininha que forma um visual branco. É como se tivesse um tapete de Oxalá em cima da folha. Mais do que isso, a ferramenta aqui, né, do Oxalufã, o Pachorô, ele está presente aqui também, olha lá, ó, nessa estrutura floral. Então, eu chamo a atenção a esse respeito para a gente perceber que não é que nós temos aqui uma planta que ela é simplesmente significada, que é atribuído apenas um significado a partir de uma cultura, a partir de uma tradição específica. É um pouco maior do que isso. A gente, quando aprofunda um pouco a respeito do pensamento, de como ele opera nas religiões afro-brasileiras, a gente percebe, na verdade, que ele opera a partir de continuidades. Aqui a gente tem nessa planta uma continuidade de Oxalá, que é expressa a partir dessa estrutura e da brancura das folhas, que também se expressa no Alá, que também se expressa nos próprios filhos e filhas dessa divindade. Então, são sistemas que eles sempre operam por uma continuidade. Existem continuidades entre as pessoas, as plantas, as comidas, as sensações, os sentimentos. Todos eles fazem um grande contínuo que é da própria manutenção do axé. Quando a gente passa aqui para a próxima planta, também a gente percebe como opera o pensamento nas religiões afro-brasileiras, né? Então, a gente tem aqui, são gravuras do Caribé, a gente tem aqui um Ogum e uma Yansan, né? Então, o Ogum é essa divindade que ela é uma divindade guerreira, ela leva consigo uma espada que é representada na própria forma da planta, tá certo? E mais do que isso, quando a gente olha o corpo desse Ogum também, é um corpo esguio, né? Uma pessoa que ela é alta, com tronco ereto, até mesmo o formato que a planta tem, certo? Isso é bastante importante. Então, o que a gente percebe é a mesma estrutura, né? A mesma continuidade entre um e outro que permite a elaboração de um sistema classificatório dessas plantas. Independente, pessoal, de ser uma planta para uso religioso ou uma planta para fim propriamente ritual. Essa separação entre o que é religião e o que é cura, o que essas caixinhas, elas não operam com precisão. A gente já vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas é importante já grifar desde agora. Quando a gente olha a Yansan, né, a Yansan também é uma divindade guerreira, tá certo? Tem aqui a espada, e aí tá aqui a espada da Yansan. Muito similar, né, o que muda na identificação visual é a presença dessa bainha branca. Aqui, né, o pessoal chama de espada de Yansan ou espada de Santa Bárbara, né, o que dá a diferenciação entre essas duas na classificação das religiões afro-brasileiras. Isso é importante. Quando a gente vai para uma classificação botânica, não há diferença entre essas plantas. Essas duas aqui são a mesma dentro da classificação, dentro da taxonomia botânica, né? O pensamento científico ele não separa as duas, justamente porque a forma de conhecer muda. E mais do que isso, o interesse também muda, né? Isso é bastante importante a gente pensar. De forma alguma, o pensamento científico ele é superior ao pensamento que opera nas religiões afro-brasileiras.
eles são, e isso nós temos uma literatura extremamente vasta para dar conta desse respeito. O que é importante nesse momento a gente entender é que eles estão em pé de igualdade, porém operam por princípios diferentes. Um priorizando a categorização, né, o aparato lógico que tem em uma forma de entender o mundo, e outro as categorias mais próprias de elementos sensoriais que eles vão a todo momento se misturando e dando ordens e formas classificatórias sempre muito diferentes, que se encontram, se sobrepõem, se misturam e formam arranjos sempre novos. Então a tentativa da gente chegar num sistema classificatório único, ela é sempre muito perigosa. Essas sistematizações, elas não são formas de entender uma etapa da elaboração do conhecimento. Porém, são sempre muito dinâmicos e mudam muito de casa para casa. Isso é bastante importante grifar. Para que não haja uma tentativa também de tirar a particularidade de cada religião. A gente aqui está, inclusive, bastante comprometido de apresentar para vocês a importância da gente ter um entendimento e de criar conceitos e categorias que nos permitam guardar e preservar a particularidade de cada casa, de cada comunidade, de cada expressão da religiosidade afro-brasileira. Seguindo aqui então, nós temos a nossa última imagem, que é a divindade Exu. Né? Então Exu está aqui expresso também numa imagem de Caribé. A gente percebe, aqui eu trouxe do lado para a gente já começar a fazer o diálogo com outros elementos que não são propriamente a planta, o vegetal vivo, aqui o azeite de dendê. Primeira coisa que a gente percebe é uma interação, uma relação entre cores, né? Então a cor que vai do vermelho ao preto, passando pelo amarelo, está presente também no dendê, que é essa ideia sobre o fogo, né? São cores quentes, cores que nos trazem essa sensação e essa noção de calor, que é justamente um atributo presente em uma planta também, né? própria daqui do Brasil, inclusive, e que é também de uso nas religiões afro-brasileiras, que é a urtiga. A urtiga, quem já teve a experiência de chegar próximo, né, ela é bastante peculiar porque ela é extremamente irritante, e essa sensação de irritação, essa sensação de queimação, né, que é uma sensação de fogo, é próprio dessa continuidade entre elementos que a gente está falando aqui. O fogo, que também é presente na sensação e nos elementos que são acionados a partir do dendê, que é também tributário da energia, né, própria da divindade Exu. Nesse slide eu trouxe alguns exemplos também de plantas, né, nomes de plantas, classificados por sistemas diferentes. Né? Então temos aqui algumas classificações que são em função da cor e do sabor. Por exemplo, o pinhão roxo, né, associado à cor, a azedinha, que tem a ver com a sensação, com o sabor da planta. Nós temos outras que são classificadas em função da textura. Então, por exemplo, na Umbanda Paulista, o café é atribuído ao orixá Obaluaê, justamente porque é uma divindade que, na mitologia, tem a sua pele coberta por pústulas, por feridas da varíola. Então, o formato dos grânulos do café, da semente do café, dão essa continuidade que a gente está aqui conversando entre elementos que são também da divindade. Tá certo? Outra planta que é classificada a partir da textura, do formato da folha, seria a serralha. Tá certo? Então, essas plantas, né, pontiagudas, elas também remetem a divindades em que na sua indumentária usam espadas, usam elementos pontiagudos, tá certo? Que não tem a ver, por exemplo, com a sensação de doçura, com a sensação de calma. São elementos que são destoantes deles, inclusive. Algumas plantas classificadas em função das divindades, então, por exemplo, Bete de Oxalá, tá certo? Uma muito interessante também da gente pensar, o Ojuorô. O Ojuorô é uma planta que ela cresce em ambientes aquáticos. Então, com certeza é uma planta que está associada a divindades que são próprias do ambiente aquático.
tá certo? E aí vão ter as divisões entre o que é divindade de água doce, o que é de água salgada, mas essa relação ela é bastante importante entre a planta, o local onde ela está cultivado, as sensações que são atribuídas a esses espaços e também a essas plantas. Algumas classificadas em função da ação, então o abre caminho, eventualmente também conhecido como abre caminho de Ogum, justamente porque é uma divindade que é associada à abertura de caminhos, né, a vencer demandas. E aí, tanto é que uma outra planta aqui importante tem o próprio nome de vence demanda, tá certo? Outras, né, dinheiro, dinheirinho e penca, já indicam a função expresso no próprio nome. Agora, se a gente está conversando sobre sistemas de classificação de plantas pela lógica das religiões afro-brasileiras, de modo algum a gente pode pensar que esse sistema classificatório ele é apartado do pensamento eurocentrado, ou mais, ele é apartado da sociedade que a gente está aqui em volta. Uma sociedade que se desenvolveu desordenadamente, radicada nos modos de conhecer próprios, né, do pensamento europeu. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse último sistema classificatório aqui, né, em relação a outros saberes, a gente vai observar que eu coloquei duas plantas, né, bastante significativas da medicina popular brasileira. Muitos de vocês certamente já ouviu o nome quebra-pedra. Ela tanto tem a ver com o nome de uma ação, né, quebrar pedras, como uma ação terapêutica também, né, bastante usada para cálculos renais pela medicina popular. Aqui, então, a gente percebe que a forma de entender a saúde nos terreiros, ela não se limita à forma de entender a saúde da nossa medicina, da biomedicina. Não por isso ela é escusa, não por isso ela não incorpora esses valores também dentro das suas práticas e dentro dos seus saberes. Agora, muito importante, e por isso que a gente já vai conversar um pouco sobre esse termo medicina, ela não se limita ao entendimento de saúde, ela não se limita ao entendimento de cura, que é próprio da nossa medicina, da medicina branca, da medicina eurocentrada. Ela é muito mais ampla do que isso. Tanto é que uma pessoa que vai passar com um preto velho no terreiro de Umbanda, com um caboclo no candomblé, às vezes ela vai levar um problema de saúde e ela vai receber uma explicação sobre aquele fenômeno do adoecimento que passa por várias outras ordens, não propriamente a saúde, não propriamente o corpo. Então a entidade vai falar sobre a relação da pessoa com o dinheiro, com as finanças, nas relações pessoais, aí a pessoa fala, nossa, mas eu vim saber da minha saúde justamente por isso. Esse entendimento do que é a saúde enquanto um elemento separado de outras esferas da vida, ele não funciona aqui. Aqui a gente tem uma ideia de equilíbrio que ela está muito ligada a todas as dimensões da vida. Não temos essa separação enquanto um corpo, né, um corpo separadinho, organizado em diferentes sistemas. Todos os elementos da vida estão integrados e que para que haja saúde, para que a gente promova a saúde, esses fios eles têm que ser todos puxados, né? Isso é bastante importante. As plantas, então, elas funcionam como ordenadoras e organizadoras desse sistema complexo, né? Isso é bastante importante para a gente não ficar preso. Então, por exemplo, esse último exemplo aqui, nós temos, né, a insulina vegetal, o nome de uma planta também, então a gente percebe, né, o termo insulina, que é próprio da medicina, ele já se torna uma palavra classificatória de plantas, assim como nós temos outras, né? A novalgina, dipirona, terramicina, são nomes de medicamentos que são incorporados a algumas plantas da medicina popular e que a elas é atribuído um outro sentido. Isso é muito importante para a gente não entender essas religiões como religiões que estão se apropriando de um conhecimento e usando ele tal como. De maneira nenhuma. Esses conhecimentos eles são incorporados, mesmo porque uma estratégia de sobrevivência, uma forma de preservação dos modos africanos e afro-brasileiros num território, num lugar hostil de manutenção das suas práticas e conhecimentos, ele se dá muito mais por aliança do que com rompimentos e confrontos. Não que essas alianças elas sejam
sem disputas, sem revisões dos seus compromissos, né, dos seus alcances, mas elas são incorporadas, são atribuídos novos sentidos e passam a fazer parte também do repertório, tanto de conhecimento como de práticas operadas no âmbito das curas nas religiões afro-brasileiras. Então, só como fechamento, nós temos aqui correspondências e sucessivas justaposições entre esses modos de conhecer, tá certo? Que nunca é um só, nunca opera por um caminho só, e eles vão sempre se elaborando em conjunto. Deixa eu dar uma olhadinha no meu horário. Certo? Bom, então, até esse momento a gente consegue ter essa compreensão de que o termo, né, erva, folha, insaba, euê, dependendo da tradição que a gente está, são elementos que eles não finalizam na superfície da planta. Eles são bastante mais alargados. Isso é importante a gente considerar para a gente nunca olhar para um vegetal, sobretudo no tema que a gente está aqui trabalhando de planta medicinal, e entender que a nossa noção de planta ou de medicina funciona exatamente igual. A dimensão que se tem, ela é muito mais ampliada, extremamente mais ampliada. Inclusive, ela é muito reconstrutora da nossa própria noção europeia, né, eurocentrada aqui no Brasil. Então, essas comunidades, a todo momento, elas nos ensinam formas de entender o mundo bastante valiosas e bastante reconstrutivas daquilo que a modernidade fez, né? Então, se hoje é o pensamento de preservação ele é importante, a gente tem aqui um bom caminho para entender como isso pode ser feito. Se hoje a ideia de uma medicina em que você não é tratado como objeto, mas sim como humano, você é considerado na sua integralidade, está bastante em voga, está aqui um modelo também de como isso já é operado há muito tempo e importante da gente conhecer para se repensar também. E aí, pessoal, quando a gente vai avançando aqui para a nossa última etapa da comunicação, que é pensar sobre os modos de curar nessas religiões, numa volta ao passado muito rápida, extremamente rápida, é bastante legal a gente pensar que até o século XVII a medicina europeia ela não tinha um grande privilégio aqui no Brasil. Muito pelo contrário, nós tínhamos um número de médicos vindos de Portugal, da França, da Holanda muito reduzido, e a resolutividade dessa medicina ela não era de modo algum mais efetiva do que a dos povos originários, dos índios ou das populações trazidas pelo processo de escravidão. Muito pelo contrário, trouxe aqui uma recomendação, vale a pena acompanhar aqui pela tela, né, do Dom Frei Caetano Brandão, um bispo do Pará, em que ele recomendava, né, melhor se tratar com um tapuê do sertão que observa com mais desembaraço e instinto do que com um médico de Lisboa. Tá certo? Em que momento, então, que as medicinas, as formas de cuidar, as formas de promover cuidado próprias do pensamento indígena, do pensamento negro-africano, passam a ser marginalizadas? Quando a gente tem aqui no Brasil a formação de escolas médicas e a formação da medicina enquanto um campo de atuação e trabalho. Então, quando a gente tem, no Brasil República, uma formação de um Estado, que quem configurava, quem dava as normas do que seria esse Estado, eram pessoas de uma classe média, de uma elite intelectual, que já tinha a medicina, a odontologia, a cirurgia enquanto profissão, as leis que se estabelecem são leis que garantem o monopólio para alguns grupos específicos. A partir daí, a gente começa a ter a formação de alguns termos para tudo aquilo que seria uma falsa medicina, né? A partir dessa construção mesmo de uma hegemonia para alguns grupos sociais. Daí vem, por exemplo, o termo charlatão, feitiçaria, bruxaria, tá certo? Muito interessante a gente recorrer a um texto importante do Roger Bastide, né, um francês que estudou e fez um trabalho incrível aqui no Brasil, porque ele traz alguns elementos que foram apreendidos pela polícia de costume, uma polícia que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, sobre o exercício ilegal da medicina. E quando a gente vai ver quem são essas pessoas, são pessoas, sobretudo, vindas da Europa, mas de uma classe média,
ou de uma classe mais baixa, que não figurava entre essa elite que a gente está aqui conversando, e também práticos negros ou indígenas. E quando a gente olha os elementos dessas apreensões, a gente está conversando sobre plantas, a gente está conversando sobre raízes, a gente está conversando, o Bastide traz até um exemplo de um guia homeopático, então a gente começa a entender como as nossas heranças elas foram aos poucos sendo construídas como não verdades, ou como uma verdade menor, uma verdade que precisa ser validada por um conhecimento científico para poder existir. E daí a importância da gente rever essa forma de entendimento. Deixa eu ver aqui, legal, certo. Aqui é interessante da gente ver nesse slide, então, um modelo que se estabelece pela cidade, sobretudo num ambiente urbano, em que não há espaço para o cultivo. Né? A gente começa a perceber, por exemplo, aqui é uma banca de plantas, né, no mercado municipal de São Paulo, que o próprio nome já indica o que ela vende, né, o Axé Box. Então, o Axé Box, ele vende plantas medicinais? Vende, mas ele vende fundamentalmente plantas de uso religioso. Mudam muito? São muito equivalentes. A grande diferença é que aqui a contextualização dada é fundamentalmente a partir de uma lógica religiosa. Mas é comum você estar ali olhando as plantas e passar alguém, tem uma erva para tal, você tem uma folha para tal, estou com uma dor aqui, e os vendedores que lá estão também conhecem muito, porque não foram formados em um ambiente que uma medicina de terreiro é apartada das práticas de saúde próprias de outros espaços, de outras formas de produzir conhecimento. Da mesma maneira, aqui a gente tem as plantas numa loja de São Paulo, tá certo? Plantas secas, tá certo? Com uma variedade muito grande. Você não vai encontrar aqui funções medicinais dessas plantas, mas elas estão aqui no meio também e transladam entre práticas muito diferentes e muito diversas. Isso é bastante importante, só para frisar, né? Eu deixei aqui como frase para deixar registrado, o que seria, então, que a gente poderia entender como uma fraqueza dessa forma de produzir o discurso, né? Que é a fragmentação, né? Diferentes sistemas que se encontram, ela é justamente a força dessas religiões. Né? Justamente porque ela não está presa num modelo só, ela é extremamente dinâmico, se amplia, se reconstrói a todo momento, justamente porque a ideia aqui é de produzir significado para o fenômeno do adoecimento. Então, muito rápido, só para a gente fechar, né? Quando a gente vai olhar para a ideia de medicina, que nós temos aqui no pensamento biomédico, a gente tem uma noção de corpo, que é essa ideia de corpo-máquina, né? Uma ideia de partes compartimentalizadas, e é um corpo bastante universal, tá certo? É igual para todos. E aí, um medicamento fitoterápico, ele seria o quê? Seria um medicamento que ele vai atuar um medicamento fitoterápico, né, aquele elaborado a partir de plantas, tá certo? Porém, ele vai operar dando sentido à doença pela lógica da biomedicina. Então, ele vai agir num local específico, desempenhando uma ação específica. E a ideia aqui, como se cura dentro desse pensamento? Essa ideia de uma planta que ela é reduzida à ideia de um princípio ativo. Então lá dentro tem uma molécula, você extrai aquela molécula e é ela a grande curadora. Ou não precisa necessariamente uma extração, mas ela está presente dentro da planta medicinal que está em voga nessa prática de cura. Essa é uma noção muito limitada para as religiões afro-brasileiras e para o modo de entender. Justamente o contrário. É importante o vegetal inteiro, o vegetal vivo, se dá preferência em algumas comunidades, inclusive para uma planta que cresceu espontaneamente, sem o cultivo, de preferência não seca, fresca, tá certo? E essa ideia de pegar uma pequena parte, e essa pequena parte que desempenha ação, é justamente o oposto. A ação, ela está no vegetal em si, né, no tanto de transportadores que ela é capaz de amalgamar numa planta só. Então, justamente essas correlações diferentes que a gente fez. Então, diferente da forma de preparo, se é num banho, numa defumação, num amaci, né, uma espécie de banho específica para a cabeça, ou nas oferendas, nas comidas religiosas, as plantas realizam essa função, né, que é de elaborar um campo de relações
capaz de explicar, o que é o adoecimento, certo? Então, ela dá ordem para um sistema que no fenômeno da doença estava desorganizado. Mas essa explicação, ela não é tal qual opera na biomedicina, e é importante a gente resguardar essas diferenças. Bom, estou terminando por aqui. Para deixar uma última apresentação, vale a gente recorrer a esse slide como um fechamento, né? Para que a gente recupere, então, que tanto a ideia de planta como a ideia de medicina que a gente está aqui conversando, elas são mais alargadas e elas não funcionam bem. É muito complicado a gente falar sobre uma medicina do terreiro, sendo que esse termo ele carrega um monopólio, ele carrega uma noção e um entendimento de mundo em que ele não opera com precisão nessas religiões. Daí a importância da gente buscar termos que expressam com mais verdade e mais precisão o modo de ser e de viver nessas comunidades. Então, planta e medicina não são categorias universais e elas emergem de um sistema amplamente relacional e amplamente dinâmico que faz parte tanto os humanos como as plantas, os bichos, as coisas, as divindades, o vento, o ar, as pedreiras, realmente um mundo inseparável, tá certo? E não compartimentalizado. Não se trata de diferentes significados sobre as plantas, mas sim sobre diferentes formas de ser e viver dessas plantas, né? E aí, agora eu vou passar um pouquinho aqui a fala de novo para o Ricardo, para a gente fazer o fechamento, mostrando um pouco do trabalho do Jaga e dessa relação importante do Tatamirô com as plantas, tá certo? A gente vai conversando aqui pelo chat. Obrigado, pessoal. Gente, para encerrar, queria agradecer muito a participação e a presença de todos, né, mesmo que virtualmente. Queria agradecer a Casa de Cultura do Butantã e queria principalmente agradecer o Tata Jaganzulo, né, por compartilhar esses conhecimentos com a gente, pela oportunidade de fazermos essa oficina juntos, né? A gente aprende muito a cada oficina que a gente faz, a gente aprende muito com ele. E espero que em breve a gente tenha a oportunidade de fazer uma oficina presencial, né, que todos vocês que estão aí possam estar com a gente e com o Tata Jaganzulo para aprender um pouco mais sobre essas plantas medicinais e esse saber que ele carrega há tanto tempo. Então agora a gente vai transmitir esse vídeo, que foi o vídeo premiado no Prêmio de Culturas Populares, onde o Tata Jaganzulo foi reconhecido como mestre da cultura popular. Esse vídeo foi gravado lá na comunidade do Redandá, onde o Tata Jaganzulo, a gente registra momentos dele no mato, buscando algumas folhas, identificando algumas folhas, contando da sua história. Então aproveitem esse vídeo. Muito obrigado, se cuidem, sigam aí todas as recomendações de saúde. Em breve estaremos juntos. Muito obrigado e até mais. Gangabero, oi Saba, Gangabero e Angola. Gangabero, oi Saba, Gangabero e Angola. Gangabero, oi Saba, Gangabero e Angola. Gangabero, oi Saba, Gangabero. Eu aprendi um pouco com a minha avó. Minha avó, como ela mexia com muito negócio de folha, que ela era umbanda, né? E tinha muitos conhecimentos de erva. E muitas vezes a pessoa ia buscar com ela lá uma folha para cura, tanto para infecção, para dor, para ferida. Então essa era foi passando pra gente. Essa era foi passando para mim. Eu aprendi com ela. Hoje, infelizmente, graças a Deus também, eu estou numa religião do Candomblé, da qual eu tenho o cargo de Tatamirô, sou responsável por todas as folhas, tanto de banho, como de cura, como o que precisa, enfim, folhas em geral, entendeu? Então hoje eu faço minha parte dentro da Casa do Santo, que é pegar as folhas para banho, para remédio, muitas pessoas me procuram para pedir, e às vezes eu faço as garrafadas, faço os banhos, faço chá para cura, infecção, coceira, então tudo isso aí serviu hoje para mim como exemplo, o que minha avó me deixou. Eu dou continuação hoje dentro da Casa do Candomblé. Esse aqui é o bobô do orixá, que é a trançagem que as pessoas usam para infecção urinária. Entendeu? A alergia, né? A coceirão que dá, você faz o chá dela. Mesmo esquema também, não deixa a água ferver. Ferveu, você abafa, põe lá dentro e faz o chá para tomar. Dá para tomar uma semana.
É bom para limpar o sangue. E também tem uma mistura que faz pra gente que fuma. Que é o rubim roxo, o aça-peixe, o mentraste, que é esse daqui. Você entendeu? E a folha de aça-peixe. Você quina ela todinha, quina ou baixa no liquidificador, sem esquentar a água, aí é água fria. Baixa tudo junto, coloca mel, faz uma garrafada de fumo. Pra gente que fuma, pra gente que tem problemas de tosse, que já teve tuberculose, tem aquele torceirão, toma ele a garrafada. O que eu falo aqui é o mentraste. Mentraste que é pra dor de barriga, pra criança pequena, recém-nascida, né? Esse aqui é a canabinha, que é bom pra infecção. Esse aqui é a chamada porangaba, que o pessoal fala. É porangaba, que aqui nós chamamos de Gonçalinho, São Gonçalo. As pessoas é porangaba, o pessoal compra para emagrecer, um remédio bom também. Esse aqui é o transagem, chamado de transagem, que é bom para infecção. Geralmente quem toma é mulher. Tem infecção na bexiga, infecção urinária, ela faz esse aqui, lava e é fervido com tudo, com raiz e com tudo. Ferve e toma o chá, sem açúcar, sem nada. Aí vai 7 dias também ou 21 dias, até eliminar toda a infecção da urina, da bexiga. Esse aqui é o aça-peixe. A gente usa para fazer xarope também. Hoje eu vejo o futuro e acredito que as folhas é o melhor caminho. Cura, ajuda, e muitas pessoas vão em casa. Para quem eu posso ensinar, eu ensino. Não é todos, que nem todo mundo merece. Entendeu? Porque a folha é uma coisa sagrada, não é todo mundo que tem que estar a par. Muitas pessoas usam o dom da cura para ganhar dinheiro. E não é o caso. Muitas vezes você pode fazer uma garrafada, você pode fazer um banho, você pode fazer um chá. O que importa é você ver a pessoa bem, não pensar no que ela pode te dar. Colocar dinheiro em cima de uma coisa simples que a natureza te dá. Foi a natureza dá, você não paga por ela, você tem que preservar, tem que cuidar. Então não é justo você ganhar em cima disso. Porque se for tudo que você for fazer, for baseado em valor, não valeu a pena eu ter conhecido e ter aprendido com a minha avó. Na época ela me ensinou, ela me cobrou, ela me deu preço. Ela simplesmente me ensinou e falou, use. Então para mim é uma honra hoje poder dar continuação naquilo que minha avó me ensinou. E vou deixar para o meu filho, se futuro, se ele quiser aprender, para os meus filhos, penso que eles dêem continuação no que eu vou ensinar para eles, no que eu aprendi e no que eu vou ensinar. E vão seguindo, filho para os meus filhos, para os filhos dele, os filhos dele para os filhos dele, e assim vai indo. Eu acho que o aprendizado das folhas tem que seguir de geração para geração. Não adianta eu aprender com a minha avó e deixar morrer aqui. Não, eu tenho que ensinar meus filhos e aqueles que estão em volta, que realmente precisam e querem aprender. Desde que eles não vejam valor em cima disso. Que eles não podem ver isso, o dom da cura, o dom da sabedoria, como um valor um meio de se dar bem, enriquecer as custas das pessoas que vêm buscar com fé, que vêm buscar acreditando naquilo que você sabe. Então eu acho que você tem que ajudar, fazer o bem, e com certeza você vai ser recompensado com a força da natureza. É assim que eu penso. Catendê, eu catendê, goma catendê, o Luandaê. Catendê, goma catendê, o Luandaê. O catendê, eu catendê.